Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Hoje vamos ter uma live especial. A gente tá no mês 5. Na 4. Oi, Vi. Boa noite. Boa noite, amor. Lé, boa noite. Boa noite, Dom José Ramon e Dona Rosana da Costa. Aquela que nunca está de frente porque sempre está de costas. Hoje tá calor. Vamos encostar a porta aqui. Tá calor. Nossa, como eu queria alguém para trazer um ventilador para mim. Ia ser tão bom. É assim que a gente manipula as pessoas. Boa noite, gente. Hoje vamos ter uma live especial. Mas nem tá calor, seu chato. Tá sim. Coloca lá. Eu vou aparecer. Não vai não. Lá não. Aqui não. Não tá calor não. Tá sim. Muito obrigado. Bom, se vocês ouvirem um barulhinho estranho durante a live, vocês já vão saber que não é a conexão, mas o ventilador. Em homenagem à Páscoa, e em homenagem ao meu amigo Ramon, José Ramon, que nem é um pouco chocólatra. Tô pensando em você, Ramon. Com todo o carinho do mundo. Muita alegria. Bom, gente, a live de hoje vai ser um pouquinho diferenciada, né? Por alguns motivos. Primeiro porque hoje o dia foi uma correria doida, então, né, como alguns já sabem, eu vou estar viajando agora para Santos para dar sequência aos atendimentos, né?
de resgate e também ao trabalho externo, que já tem um tempo que a gente não faz, que é uma sequência dos trabalhos e tal. E por conta disso, a minha vida que já é um tanto quanto meio enroscada, fica um pouco mais, né? Então eu acabo tendo pouco tempo hábil, vamos dizer assim, para fazer todas as coisas acontecerem e botar todos os bois nos seus devidos lugares, vamos dizer assim. E aí hoje foi uma doideira, né? Porque acaba que geralmente perto da viagem assim é quando parece que todas as coisas decidem acontecer ao mesmo tempo, então você tem que resolver tudo para poder viajar tranquilo, entre aspas. E nem assim, né? Nem assim funciona. Na verdade, eu acho que eu nunca viajo tranquilo, porque eu viajo hoje, amanhã com certeza já vai acontecer alguma coisa, já vai ter uma novidade para resolver alguma situação, e aí inevitavelmente vai ter que esperar o tempo de eu voltar para poder resolver. Então eu viajo, mas já sabendo que quando eu voltar vai ter pepinos e abacaxis assim para serem resolvidos, mas acho que faz parte, né? O café caiu, ficou muito bom. Hoje estamos numa live econômica, com apenas 5 pessoas online, né? Andréia, Bia, Viviane, Leia, Ramon e Rosana, que são 2, mas contam 1, né? Estamos numa live econômica hoje. Vê se você puder jogar aí pro pessoal. Eu joguei lá na linha de transmissão, mas eu acho que o pessoal bloqueia a linha de transmissão, então a maioria não recebe. Então, hoje eu estava pensando em falarmos um pouco, né, a respeito de espiritualidade e materialidade de uma forma em geral na nossa vida. Porque a gente sempre traz aqui esse debate, né, entre a necessidade material, as necessidades da vida mundana, das coisas que a gente precisa viver e das coisas que a gente precisa para viver. E esse debate também em relação às verdades espirituais que a gente precisa, das coisas que nós inevitavelmente somos carentes para o nosso processo evolutivo ser galgado aí e progredir. Tô conectado aqui, certo? Acho que tô, né? Então, assim, hoje eu achei interessante, que seria interessante a gente falar um pouco disso de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, e de uma forma mais geral, né? Porque o que eu mais vejo nos dias de hoje, de uma forma geral, não tanto como terapeuta em si, mas acho que como pessoa, né, como indivíduo, é uma determinada carência, sabe? Uma carência superlativa nas pessoas, uma carência exacerbada, que parece que está permeando demais esse momento das gerações que vem crescendo na atualidade, né? Principalmente da geração atual, aonde há uma necessidade constante de atenção, há uma necessidade real e constante de ser o centro das atenções, não só de ter a atenção, aonde há uma necessidade real e constante também de uma dependência emocional muito grande, aonde há
uma variável, né? Uma variante de situações aí, de carências que estão permeando a nossa atualidade das pessoas. E aí eu fico me perguntando às vezes, né, com todas essas carências, com todas essas situações que têm se apresentado, né, a gente nunca teve com uma sociedade tão doente quanto nos últimos tempos. E quando eu digo doente, eu não me refiro somente a doenças do espírito, mas doenças físicas e mentais também, mas principalmente também doenças físicas que têm se apresentado com uma larga escala, né? Doenças que se alastram com uma certa facilidade muito grande, como, né, o caso que eu fiquei sabendo aí de algumas pessoas próximas a mim, e não foram poucas pessoas, com aquele problema daquela vírus da catapora, que eu esqueci o nome que se dá, acho que é herpes zoster, acho que é isso, herpes zoster, que é um vírus da catapora mutado e que apresenta na pessoa já depois de adulta e gera um monte de problemas. E assim, não foi uma nem duas, mas foram várias pessoas que eu fiquei sabendo, próximas, com este problema, né? Assim como outros variados, né? Acho que talvez nunca a gente teve numa era com tanto câncer, né? Há um tempo atrás, o câncer parece que ele tinha dado uma diminuída e uma desaparecida do cenário das doenças, onde a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis estavam imperando, né, e meio que tomando conta de uma forma geral aí de muitas coisas que estavam acontecendo a nível mundial. Mas o câncer parece que voltou com uma certa força nos últimos tempos, e como a gente já esteve falando aqui outras vezes, né, a gente sabe que o câncer, assim como outras doenças, começa no campo astral, mas ele é um pouco mais acentuado pelo fato de ser uma doença kármica, né? Muitas vezes ser associado a karmas mal resolvidos, traumas de outras vidas, doenças programadas e muitas vezes até a mágoas retidas também. Então o câncer estaria ali como sendo uma doença kármica, o que é bastante interessante, levando em consideração a quantidade de cancerígenos, né, que tem aparecido aí na nossa vida, e a quantidade de pessoas com câncer que vem apresentando ao longo dos últimos tempos aí. Então eu fiquei pensando, né, sobre tais coisas hoje, e até debatendo com a minha esposa, a gente acabou achando interessante falar um pouco sobre essa tendência, né, de espiritualidade, materialidade, fazer um bate e volta, né, de perguntas e respostas também, caso vocês achem interessantes, sobre tais coisas. Mas eu fico observando toda essa situação, né, ao mesmo tempo que, como pessoa que vive, erra e tropeça, tem seus erros e acertos, né, como todo mundo, de fora também como terapeuta. E aí essa visão terapêutica, ela consegue me fazer sair de algumas situações, né, me transpor a elas, me elevar sobre elas e ter uma visão diferenciada sobre algumas coisas. É claro que não funciona para tudo, né? Porque se funcionasse para tudo, eu já não estava mais aqui agora falando com vocês, não seria live, né? Porque eu já não estaria mais vivo, eu estaria no outro plano, talvez vivo sim, mas numa consciência muito diferente. Mas não estaria aqui fazendo a live desta maneira. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, que eu observo algumas situações e passo pelos tropeços, como cada um de nós, né, nos nossos erros e acertos humanos aí, essa visão terapêutica, ela acaba me ajudando em algum sentido de conseguir sair de uma determinada situação, de um determinado
de uma determinada conduta ética, moral, religiosa ou afim, e ver as coisas por um outro ângulo, tipo um VAR, né? Pro meu amigo Ramon aí, que adora o VAR, né? Tipo um VAR. Hoje eu tô pegando no pé do Ramon. Já mexi com ele por causa do chocolate, agora estou mexendo por causa do VAR. E essa visão diferenciada, o que ela faz? Ela faz a gente refletir sobre algumas mecânicas, né? Alguns mecanismos de conduta humano que nós temos e que acabam levando a alguns desfechos bem estranhos que nós andamos tendo, né? Por exemplo, nos dias de hoje, nos dias atuais, se tornou muito comum algo que já é uma conduta que ela já vem de certa forma sendo meio que colocada para a galera aí, né, de uma forma geral. Ficou muito escrachado, a verdade é essa, mas é uma conduta que já vem sendo colocada aí de uma forma geral há alguns anos, que é o quê? É a conduta do auto-eximir-se de tudo, né? De não ter autorresponsabilidade sobre as situações adversas que acontecem em sua vida. Isso é uma conduta meio que socialmente falando, ela já vem sendo implementada há um tempo no nosso sistema, né? Através de bombardeamentos aí pela mídia, pelas mídias, né? Pelos jornais, pelas novelas, pelos filmes, agora pelas redes sociais, através de noticiários, através de projetos de lei, de uma série de coisas que tem acontecido. E essa conduta ética e moral, ela é muito interessante, porque essa conduta ética e moral do eximir-se da sua autorresponsabilidade, ela dá um entendimento de que você é um bebê. Você, como um bebê, é carente de atenção, é impassível de ter ações que possam ser consideradas lúdicas. Então, ou seja, você não é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos, porque você não sabe o que quer. Então, basicamente, seria isso, falando porcamente aí num português mais claro. Aonde, então, o sistema cria mecanismos de gestão para gerir, administrar e também para denominar caminhos, nomenclaturas, formas de agir ou de pensar, cujos quais você então deveria seguir apenas como uma mula cega ou como uma anta, né? Que quem já viu uma anta no meio do mato, quando ela fica desesperada, vai entender que a anta, tipo, ela baixa a cabeça e vai, né? E quem tiver na frente, o que tiver na frente, ela vai tropeçando, batendo cabeça e vai levando e vai embora. É porque ela não olha para onde está indo. Então, ou seja, existe um mecanismo social, uma mecânica nos dias de hoje dessa linha de pensamento, né, de fazer com que você se sinta eximido de todas as suas ações mal cometidas, de que você na verdade foi acometido a realizá-las, porque como você não tem, digamos, uma aptidão ética, moral, social, algumas vezes intelectual, para poder discernir e definir quais caminhos você deveria seguir, você foi meio que motivado a seguir por tais caminhos, mesmo sem saber que aquelas escolhas eram realmente positivas ou negativas, se eram boas ou se eram más, e enfim. Agora eu acho muito interessante
que isso tem sido algo que tem sido marcado, como eu falei, nos últimos anos, vem sido implementado de uma forma muito agressiva e maçante, né, como uma enxurrada de informações, de manipulação mesmo. E nos últimos anos, principalmente acho que nos últimos 3 anos, isso tem sido gritante, como colocando aí então a gente, né, nós como bebês, e o sistema como a grande mãe igualitária que iria ali pegar, igualar todos e tratar todos de uma forma igual e organizar as coisas. Mas não é assim que funciona, né? Porque se o sistema ele faz esse tipo de pensamento, ele prega esse tipo de conduta, esse tipo de indulgência, vamos dizer assim, e coloca isso para vocês, eximindo-os total e completamente da culpa, isso leva então o caos ao Estado e, portanto, leva ao caos humano em todos os níveis, em todos os setores. E aí, como você pode pegar, por exemplo, um pai de família, como foi o caso aí um pouco tempo atrás de um senhor, não sei se ele era um pai de família, né, mas um senhor carente, sem trabalho, por falta de oportunidades, de estudos ou seja do que for, e que roubou comida no mercado e foi escorraçado como como se ele fosse um nada. Ele foi escorraçado por uma mulher, e aí depois foram lá, doaram alimentos para ele, tiveram inclusive umas pessoas aí do movimento funk, que eu particularmente abomino o movimento, assim como a música em si, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar aquilo que é louvável e correto. Então, embora eu abomine o movimento do funk, embora eu abomine a música do funk, embora eu abomine tudo que a cultura do funk representa para a nossa conduta nacional de uma forma geral, e principalmente para a figura da mulher, porque visa vulgarizá-la, né, e transformá-la em um objeto de um símbolo sexual, muitas das vezes, também tem pessoas muito boas ali dentro, com uma boa noção de social, com um bom entendimento, né, de poxa, eu posso fazer uma minha parte, né, como cidadão, e vão lá e fazem alguma coisa. E aí tiveram alguns casos que eu me lembro que foi a MC Mirella, se eu não me engano, foi uma das pessoas que ajudou esse senhor. O outro acho que foi o Kevinho, se eu não me engano, acho que é esse o nome, tá? Kevinho, MC Kevinho. E teve um outro que aí eu já não me lembro mais, que aí já eram sertanejos também, e é um outro movimento que eu não sou muito familiarizado. Mas eu sei que ajudaram esse senhor com doação de cesta básica por 1 ano, tá? Então cada um doou 1 ano de cesta básica para eles, de alimento e tal. E é legal ressaltar isso, é uma conduta social interessante e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso faz a gente pensar, por que precisa um de nós, né, brasileiros, que também tem o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus problemas, se movimentar para ir lá para fazer um negócio desse e criar uma oportunidade de dar o peixe para o outro, quando a gente poderia criar a oportunidade de dar a ele ali uma vara de pescar para que ele se tornasse autossuficiente, capaz, né? Então, assim, ao invés de doar 1 ano de cesta básica, por exemplo, por que não... não estou criticando, tá, gente? Eu acho louvável, como falei, o que foi feito, mas por que não capacitar este senhor? Ou por que não oferecer um trabalho digno para esse senhor, um deles, sei lá, dentro da sua produção de várias pessoas que trabalham para eles, né? Por que não encontrar, sei lá, uma vaga, não sei, gente, sabe, para o cara que faz o cafezinho para esse senhor, para ele ter de volta aquela coisa do, poxa, eu estou produzindo, nossa, eu estou sendo útil, eu estou servindo novamente para o mercado. Porque, no meu entender, o ser humano, ele precisa disso.
Sabe? As pessoas, a grande maioria que chega até mim, eu percebo que elas reclamam muito de não terem reconhecimento. Mas eu acho que elas não querem o reconhecimento. Eu não quero reconhecimento. O que vai adiantar para mim uma pessoa que chegue para mim e fala assim, minha vida mudou, foi graças a você. Não foi graças a mim, foi graças a você. Eu fui só um instrumento, mas foi você quem fez. Foi você quem seguiu os conselhos e foi você que, difícil ou fácil, conseguiu botar as coisas de volta no trilho. Então eu não quero reconhecimento, eu particularmente. Então eu acho que as pessoas não querem reconhecimento, elas não querem serem reconhecidas. Isso é o que eu vejo, o que eu acho, no meu entendimento. O que eu sinto é que as pessoas não querem também passar em branco. Elas não querem passar pela vida com um sentimento de que eu não agreguei nada, eu não fiz nada, eu não deixei nada, eu não produzi nada, eu não deixei minha marca em ninguém ou com ninguém, sabe? E eu acho que é esse o ponto mais importante. E isso bate tanto nas verdades espirituais quanto nas verdades materiais da nossa vida. Dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma profissão, não que você busque ser o melhor, mas você busca uma forma de ser visto, respeitado, e que aquele trabalho seja dignificante para você no final do dia, no final do mês, no final do ano, que você consiga tirar um momento para dizer assim, nossa, eu trabalhei muito, mas valeu a pena. Eu tô cansado, mas valeu cada esforço, sabe? E eu não vejo isso nos dias de hoje. Eu não vejo essa gratificação, essa dignificação no mundo material, no trabalho material, e tampouco na vida espiritual. As pessoas não procuram a verdade espiritual porque elas querem, na verdade, dignificar o espírito. Gente, eu estou nisso há muitos anos. Eu nasci diferente. Eu não pedi para ser diferente. Eu nasci diferente. Eu era diferente desde pequeno. Desde que eu me entendo por gente, com 3, 4 anos, eu sempre fui diferente. Eu via o que ninguém queria ver, eu escutava o que ninguém queria escutar. Então, assim, eu era dentro da minha família o rádio com uma estação a mais, ou com uma antena desfocada ou desregrada. Então, assim, o que ninguém queria ouvir, eu ouvia. O que ninguém queria saber, eu sabia. O que ninguém queria ver, eu via. E assim, foi fácil? Não. Mas o que eu entendo e o que eu percebi ao longo daquela caminhada tão difícil e que ainda hoje não é fácil, nos meus 40 anos, quase 41 agora, que as pessoas elas não procuram as verdades espirituais porque elas querem se dignificar dentro da verdade espiritual. Elas não procuram as verdades espirituais porque elas querem realmente cumprir o seu propósito espiritual no planeta. Porque elas querem ser úteis para a luz ou porque elas querem evoluir. As pessoas procuram as verdades espirituais como pronto-socorro, como a última expectativa de chance de ser o bote salva-vidas aonde eu posso me agarrar e alguém me levar e passar a mão na minha cabeça e curar as minhas feridas, porque é isso que eu preciso. Ou seja, por que na nossa conduta ética social do sistema atual que nós temos está havendo uma pregação tão grande quanto a essa situação, né, que eu falei de pregar uma cultura do auto-eximir-se de todas as culpas? Porque ao longo dos anos, em todas as coisas que nós seres humanos fizemos, inclusive dentro das vertentes da espiritualidade, tudo que a gente procura é colo. É alguém para pegar, botar a gente no colo e falar assim, olha, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar. E aí a pessoa que está do outro lado, ela não escuta assim, eu vou te ajudar. Ela escuta assim, fica no meu colo que eu vou te carregar. E fica.
Entendeu? E geralmente, muitas vezes, é assim que acontece. E aí o que acontece? Em um determinado momento, você percebe que você não pode ficar ali. Porque enquanto você está ali, você está parado. E enquanto você está parado, a sua vida está parada. E enquanto a sua vida está parada, você nem vai para frente, nem retrocede. E portanto as coisas não funcionam. Você continua na mesma. E aí começa a vir os desgostos, né? E no caso da espiritualidade é engraçadíssimo isso, porque a pessoa começa então a ter um desgosto pelo fato dela estar parada. Ela está ali sentada no colinho quente de alguém, esperando ali que aquele carinho cure e sane todas as suas feridas. Mas ela está parada e ela começa a ficar irritada com isso. Mas ao invés de ela fazer a coisa mais simples do mundo, que é o quê? Se mexer e ir para frente, ela começa a procurar novos colos dentro da religiosidade para se sentar. E aí ela vai pulando de uma religião para outra, né? Quem segue aí o nosso canal de live sabe que eu não falo muito sobre religião em si, especificamente, né? Mas sobre a religiosidade como um todo. Mas falando sobre religião em si, a pessoa vai passando de uma para outra, né? Aí ela vai da macumba ao budismo, vamos dizer assim, sabe? Tipo, é o cara que é turista na religião, que ele vai visitar todas, sabe? Ele faz um cruzeiro religioso. Ele pega o Titanic de Noé lá na igreja católica, e aí ele vai com o Titanic de Noé até o candomblé lá, sabe? Enquanto ele não afundar, não pegar um iceberg no caminho, ele vai seguindo ali no Titanic de Noé ali. E simplesmente o que acontece? Todas as religiões que ele vai pulando, que ele vai passando, vão oferecer um pequeno momento de conforto, vão oferecer aquele colinho quente, que naquele momento ele vai se sentir acolhido, gostoso. Ai, que bom estar aqui, ouvir essas palavras doces. E aí daqui a uns tempinhos ele vai perceber que aquelas palavras doces não resolvem. Porque eles não vão fazer, eles não vão nem mesmo te dizer o que fazer. Mas vão te orientar que você precisa fazer. Algumas vezes vão te orientar qual caminho seguir, mas é você quem tem que seguir. E aí a pessoa vai vir agnóstico, vamos dizer assim, né? Ou passa a não acreditar mais em nada, como costuma dizer alguns. Ela fala, eu perdi a fé, eu não acredito mais em nada. Eu não acredito nessa frase. Porque quem tem fé não perde, tá? Quem perde é porque nunca teve. Primeiro ponto. Nesse ponto eu sou bem rígido, bem rigoroso. Então não acredito nessa frase. Ela fala, eu perdi a fé porque em todos os lugares que eu fui, nada nunca resolveu. Me faz pensar com aquela coisa do aluno que é um mau aluno, né? Criança problema, que pula de escola para escola. E aí você vai, leva essa criança para conversar com um adulto, um psicólogo, um psicanalista, ou com Deus, sei lá, com quem for. E aí ela pergunta qual o problema. O professor pegava no meu pé. A escola era ruim. Todas as escolas eram ruins? O professor pegava no meu pé. Todos os professores pegavam no seu pé? O que é? Você tem um alvo no peito escrito assim, professor, te odeio. E aí ele vai lá e pega no seu pé por causa disso? Não faz sentido. Eu tenho uma frase que eu criei quando eu era adolescente, que eu costumo dizer assim, é que nem o crítico de restaurante que vive numa ilha. Ele vai em todos os restaurantes, ele vai todo dia num restaurante diferente almoçar fora. E toda vez que ele vai almoçar fora, ele vai e faz uma crítica extremamente negativa contra aquele restaurante. Consequentemente, aquele restaurante não vai querer ir lá outra vez. Levando em consideração de que ele é um crítico e de que ele vive numa ilha, breve ele vai ter que caçar a comida dele, porque não vai ter mais restaurante para ele poder comer, porque ninguém vai querer ele lá, né? E aí a gente pergunta, todos os restaurantes são ruins? Ou é você que precisa mudar? Né? E aí este é o ponto.
Porque quando volta para este, é você que precisa mudar. É você quem precisa agir. É você quem precisa fazer. Aí a gente que através da religião antes tinha um colinho quente, hoje a gente vê cada vez mais dentro das religiões variadas que existem, os seres mandando bronca, né? Eles estão ali descendo o sarrafo. Você chega lá, às vezes buscando um colo para falar com um ser, para falar com um guia num centro espírita, ou para falar com um padre, ou para falar com um pastor, e ele sapeca na tua orelha e você sai mais torto do que entrou. Aí você pensa, pô, não vim aqui para isso. Aí você vai, olha para o sistema vai, te acolhe e fala assim, vem cá, filhinho. Senta aqui que eu vou te contar uma história. É assim que o mundo funciona. Você é um gado e nós somos os senhores do engenho. E enquanto você está ali ouvindo aquela história maravilhosa, né? E gostando daquilo, porque você está ali naquele colinho quente de novo. Se você é gado e eles são senhores de engenho, eles estão colocando arreios em você. E daqui a pouco você está que nem um escravo ali, puxando carroça, sem perceber. E pior, muitas vezes, fazendo algo que não vai gerar nada para si, mas apenas para quem está fora, sendo usurpado, sendo manipulado e cada vez mais se permitindo a isso. Eu pensei sobre esse tema de hoje para a gente poder ter um entendimento um pouco mais, digamos, um pouco mais verdadeiro do que é a espiritualidade e a materialidade. As pessoas, elas pensam que são caminhos opostos. E que um é meio que conflitante ao outro. E, portanto, não se misturam, como água e óleo. E é assim por um tempo. Porém, como água e óleo que não se misturam, se a gente pegar água e óleo, né? Água e óleo, e colocarmos aqui, eles não vão se misturar, certo? Mas estão ali no mesmo lugar. Porém, paralelos. Um paralelo ao outro. Duas vertentes. Duas realidades diferentes, porém juntas. Caminhando juntas. É o que muita gente não entende. Água e óleo não se misturam. Não se misturam. Mas são paralelos. Não quer dizer, por conta disso, que não possam coexistir paralelamente. Materialidade e espiritualidade não se misturam. Esse é o que a maioria das pessoas pensam. Porém, a espiritualidade e a materialidade são mais mestiças, vamos dizer assim, do que a grande maioria possa imaginar. Por quê? Não tem nada no seu dia que você faça que não seja espiritual. E não tem nada na sua verdade espiritual que você não faça que não precise de uma ação material. Então, ou seja, elas são muito mais entrelaçadas do que a grande maioria possa imaginar. Uma ação espiritual, ela não requer apenas um esforço mental. E mesmo que ela requeresse esse esforço mental, o esforço mental vai requerer de você uma série de mecanismos metabólicos funcionando a nível cerebral para poder eles funcionarem. Ou seja, isso não seria uma ação física? Isso não seria ligado ao plano material? A mediunidade, que é uma energia ligada ao plano espiritual, passa pelo nosso cérebro, pela glândula pineal. Ou seja, sem a glândula pineal e sem o cérebro, nós não teríamos a espiritualidade e, portanto, não teríamos a mediunidade. As pessoas não percebem que a espiritualidade e a materialidade são muito diferentes de água e óleo. Porque água e óleo não se misturam, mas coexistem. E
no caso de espiritualidade e materialidade, elas não só coexistem, como elas são completamente mestiças. Elas são completamente mescladas. Não existe uma ação espiritual sem uma ação material. E muitas das ações materiais são reflexos de ações espirituais, escolhidas ou não escolhidas. Isso também tem que ficar claro. O fato de você não tomar uma decisão, de não fazer algo, de não tomar uma ação, você já fez essa decisão. E quando você teve essa decisão de não fazer, você vai ser carregado. Durante um tsunami você pode tentar fugir, correr, subir numa árvore, ou simplesmente ficar parado e esperar que a onda te leve. Numa dessas opções, você tem uma chance de sobreviver maior do que na outra. Não significa que se você ficar dentro ali esperando que a água te leve, que você vai morrer. Você pode sobreviver. Mas a porcentagem é maior ou é menor? É esse tipo de pensamento que ao longo dos tempos vem sendo retirado de nós. O pensamento lúdico, a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar do ser humano vem sendo tolhida ao longo dos anos. Aonde a gente vem sendo educado para cada dia mais e mais sermos bebês chorões. Aonde vamos chorar por tudo, reclamar de tudo. Tudo dói, tudo é feio, tudo é ruim. E cada dia mais a gente tenta buscar os dias áureos, os dias lúdicos, os dias que já passaram, como uma forma de continuar revivendo sua glória e continuar ali se sentindo dentro daquele colinho quentinho, ou daquele cobertor quentinho ali que vai te abraçar e que você ali dentro daquele cantinho vai se sentir seguro. Não, cara, se mexe, entendeu? Por que que você vai viver de passado, de coisas que já foram? Porque foi uma época muito boa, mas você está vivo. Épocas muito melhores podem vir a existir. Depende apenas de você. Mas naquela época foi a minha melhor época. A sua melhor época é agora, cara. É agora, é você quem faz. É o poder do agora que está em suas mãos. É você quem tem que se movimentar. Se você fica pensando em tudo aquilo que você já fez, ou em tudo aquilo pior, né, que tem um caso pior, que é em tudo aquilo que você deixou de fazer, e que você queria ter vivenciado, e que você deixou de vivenciar, você está parado naquele colinho quente que eu falei. E uma hora você vai perceber que aquele colinho não é tão confortável assim. E aí o problema é de quem? É da pessoa que te deu o colo? Ou de você que decidiu ficar parado lá? A cada dia que passa, eu vejo mais e mais e mais casos de pessoas reclamando, né? E isso é interessantíssimo. Eu reclamo, né? Todos reclamam. Mas o que é reclamar? Reclamar é clamar duas vezes. É pedir pela segunda vez. É pedir novamente. Então, ou seja, quando você clama, você pede, você faz um pedido, você faz uma exigência. Quando você reclama, você está pedindo outra vez a mesma coisa, perdendo tempo. Eu sei, de experiência própria. Acho que a minha esposa pode dizer, acho que não conhece alguém mais emburrado e reclamão do que eu, né? Tanto que ela me chama de meu Shrek, né? Que quem conhece aí sabe como é que é. A diferença é que o Shrek é mais fofinho, né? Eu não. Mas, verdade seja dita, quanto tempo a gente perde ao longo de uma existência reclamando? Quanto tempo a gente perde ao longo de um dia reclamando? Quantas horas a gente perde ao longo de um dia reclamando, né?
faz a gente pensar que mais da metade da nossa existência a gente passa dormindo. Isso é um fato comprovado cientificamente. Mais da metade da existência você passa dormindo, a outra metade você passa reclamando. Acho que era melhor ficar dormindo para sempre, que aí pelo menos não reclamava. Talvez fosse melhor, né? Mas enquanto a gente reclama, é mais uma tática suja ali do nosso pensamentozinho humano de continuar no ponto de conforto, o ponto cômodo. Porque enquanto você está reclamando, você está ali parado, apontando e falando, mas não está agindo. Ou você já viu, por exemplo, alguém falando assim: nossa, de novo o lixo está aqui nesse lugar, eu já falei para jogar fora. E a pessoa falando isso enquanto ela está jogando o lixo fora. Não, ela está reclamando e apontando para o saco de lixo e procurando um culpado. Depois ela vai pegar, talvez até ir jogar fora, mas na hora que ela está reclamando, ela está apontando para o saco de lixo e procurando alguém dentro da casa, ou dentro da vida, ou dentro do universo, para apontar o dedo e falar: então já falei com você, e apontar aquele dedo assim que parece que está querendo entrar no seu cérebro e fazer uma cirurgia no seu cérebro para ver se você não esquece de uma vez por todas de jogar o lixo fora. Ó. Tão mais fácil, tão mais simples, tão menos desgastante, mas nós não fazemos, nós não lembramos de oxigenar o cérebro naquele momento para pensar: peraí, vale mais a pena eu pegar e gastar minha saliva, minha energia, emanando toda essa energia negativa, vibrando dessa maneira, ou simplesmente pegar o lixo e jogar fora, porque o que importa no final é que ele não fique aqui. Entendem? Então, assim, o que vale a pena? Esse tipo de pensamento, muitas vezes, principalmente absorvido, né? Absorvido ali pelo momento de tensão, pelo momento da hora ali de explosão, a gente não pensa. E aí a gente fica nervoso. Claro, explode, procura alguém pra dar um boxe, né? Aquela necessidade, muito feliz, sabe? Aquela vontade de você gritar com alguém. Nossa, eu tenho isso dentro de casa. Minha mãe é maravilhosa. Eu amo minha mãe, gente finíssima. Mas ela era o maior exemplo. Quando a minha mãe não tinha com quem gritar, ela gritava com os bichos. Por isso que a minha mãe gosta de bicho, porque eu não vivo mais com a minha mãe. Meu irmão é surdo. Surdo mesmo. A esposa dele é surda. Ela vai gritar com quem? Ela precisa de um bicho para ela gritar. Porque ela vai gritar com o meu irmão, vai gritar com a minha cunhada. E aí você imagina, minha mãe gritando e eles olhando pra cara dela. E vão embora. E dane-se, porque não alterou nada na vida deles. E ela fica louca, porque ela não tem com quem gritar, né? E aí ela vai, arruma um gato pra gritar com gato, arruma um cachorro pra gritar com cachorro, coitado do bicho. Porque ela precisa descarregar em alguém, entendeu? Então, por quê? Por que precisa? Por que não vai lá ela mesma então e faz, entendeu? É esse tipo de conduta que a gente não percebe e que, absorvido principalmente pela hora da raiva ali, pelo momento de explosão, a gente acaba agindo dessa maneira. E dentro da vida material isso acontece com muita clareza, né? O tempo inteiro. Mas dentro da vida espiritual também, né? Isso acontece muitas vezes. Nossa, eu passei por tantos lugares, gente. Sabe? Eu sou quase um sabonete espiritual, porque eu passei por tudo quanto é lugar que você possa imaginar.
né? Então, eu vi tanta coisa, sabe? De gente com a cara desse tamanho brigada dentro de centro espírita, por exemplo, porque queria falar com a entidade de fulano de tal, e fulano de tal estava atendendo outra pessoa, não pôde, porque chegou a vez dele, ele teve que falar com outra entidade. De pessoa que vai na igreja e quer se confessar com o padre Jeremias, mas o padre Jeremias hoje não está, hoje só quem está é o padre João, e você tem que falar com o padre João, e eu não quero falar com o padre João, né? De gente que é fã do pastor e que está ali sempre com o pastor, né? Ela não é fã da igreja, ela não é fã de Jesus, ela não é fã da palavra, ela é fã do pastor. Ela vai ali no culto evangélico para falar com o pastor não vai, ou o pastor está fazendo alguma coisa fora, ou chega um missionário, o missionário está falando tudo que o pastor está falando, mesma coisa. Aquela pessoa fala, que missionário chato, também só critica, só reclama, ai, bom é o culto do pastor. É a mesma coisa, são as mesmas verdades, faladas apenas por pontos de vista diferentes. Então, assim, a gente precisa perder isso. Eu falo isso para quem já está aí comigo há muito mais tempo, né? Já ouviu essa frase algumas vezes. A gente já passou da época de ficar com picuinha, de pensar, eu tenho que fazer trabalho com a Mariazinha, mas eu não gosto da Mariazinha, eu gosto do Tiago. Eu prefiro fazer com o Tiago, você vai fazer com a Mariazinha. Mas por quê? Porque tem mais similaridade energética com ela. Mas eu não gosto dela. O problema é seu. Quem não gosta dela é você. Quem tem que lidar com isso é você. O problema é seu. É simples assim. E hoje falta muito isso. Nos nossos variados momentos do nosso dia a dia, eu acho que falta alguém para falar isso, sabe? Tipo, o problema é seu. Falta, sabe? Aquela pessoa grossa para dizer assim, o problema é seu. Sabe? Tipo, você tá no banco, você tá na fila, e todo mundo que vai no banco porque está ocupado, porque tem que fazer alguma coisa, porque tem que fazer, tem alguma coisa para fazer, é importante. E aí chega alguém que também está ocupado, também é importante o que ele vai fazer, mas o que ele vai fazer é mais importante do que o de qualquer pessoa. O que ele foi fazer lá requer um tempo maior do que o que de qualquer pessoa. E aí ele começa a reclamar. Poxa, o banco está sempre, 2 caixas atendendo, 1 caixa só, isso é uma vergonha. O nosso país é uma vergonha, isso é um fato. Tá? E o nosso país é uma vergonha porque nós, brasileiros, somos uma vergonha. Então, não adianta criticar o país quando cada um de nós somos uma vergonha. Fato. O país é um reflexo do seu povo. O povo brasileiro é uma porcaria. Então, o país vai ser uma porcaria. Fato. Ok? Isso é uma vergonha, 2 caras. Eu estou atrasado, eu tenho que ir daqui a pouco, eu tenho que sair, tenho que ir no fórum. Falta, sabe o quê? Alguém para olhar para aquela pessoa que está falando aquilo para ela e dizer assim, esse é um problema seu. E dane-se, porque é um problema dele. O seu é seu, e o do outro é do outro. Mas não. A gente compactua do problema do outro, a gente se alimenta das más vibrações do outro. A gente gosta de se alimentar, muitas vezes, do que é negativo. É só você olhar quantas vezes você vê num jornal uma manchete falando sobre algo positivo. É só desgraça, é só coisa ruim, é só bandidagem, é só gente morrendo, é só coisa negativa, coisa que vai dar ibope. Por quê? Porque nós nos indignamos. E quando nós nos indignamos, nós nos confraternizamos com aquela energia, nós aceitamos aquela energia e nós nos alimentamos dela. Quantas e quantas vezes eu chegava, estava em casa e tal, e aí começava o jornal, eu ia lá e desligava a televisão. Falava, mas você não pode viver assim porque você fica mal informado do mundo. Eu acredito no seguinte: o que você precisa saber na sua vida vai chegar até você de uma maneira ou de outra, inevitavelmente. Aquilo que você precisa saber para viver vai chegar até você, vai chegar até as suas mãos.
Aquilo que é desnecessário saber, é opcional eu saber. E se é opcional eu saber, eu prefiro não saber. Porque do que vai me acrescentar, por exemplo, saber que houve uma chacina no Vidigal, se eu não moro mais lá e eu não tenho poder político para fazer alguma coisa e nem tenho nada que eu possa fazer para resolver este problema ou remediá-lo. Até porque uma vez que já houve a chacina, aquelas almas já não estão mais aqui, já estão no plano espiritual. Então de que vai me adiantar eu saber daquilo, ficar indignado com aquilo? Não vai. Entendeu? Então cabe a cada um de nós optar pelo que nós vamos convidar a entrar em nossa vida. Né? Você, muitas vezes que está aí do outro lado hoje me ouvindo, pode estar pensando assim: poxa, mas a minha vida é tão desgraçada, a minha vida é tão difícil, eu passo tanto sufoco. Tá, e quantas vezes você convidou a graça, a benignidade, a positividade a entrar na sua vida? E quantas vezes você se maldisse? Quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você apontou de forma maligna, pejorativa, negativa, irritada para situações? Ou simplesmente ignorou tudo isso e tentou continuar na positividade? Ah, Pierre, mas isso aí não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Como eu falei, eu não consigo fazer tudo isso. Se eu conseguisse, eu não estava aqui, gente, né? Estava lá em cima, no outro andar. Mas nosso papel é tentar errar cada vez menos. Porque cada vez menos você errando, consequentemente, significa que você vai acertar cada vez mais. Não cabe a nós tentarmos ser perfeitos. Não vamos conseguir. Um dia, talvez, num futuro, pode ser. Mas a perfeição hoje, ela não faz parte do plano terreno. O plano terreno não é perfeito. Como nós, meros seres humanos imperfeitos, poderíamos querer sermos perfeitos em um plano imperfeito. Já ia ter uma imperfeição nisso. Porque seríamos seres perfeitos vivendo em um plano imperfeito e iria ter uma desconectividade entre a realidade que a gente vive e nós como seres perfeitos. Já ia estar imperfeito. Né? E a grande maioria das pessoas não percebem isso. Elas buscam a perfeição, a excelência em tudo que fazem. E eu não acho que você buscar a excelência em tudo que você faz esteja errado. Mas buscar a perfeição, acho isso complicado. Levando em consideração de que ela no nosso plano não existe. É tão ilusório o nosso plano terreno que a gente consegue se iludir o tempo inteiro, né? Com coisas simples. E não percebe isso. Nossa, tá todo mundo tão quietinho. Parece que eu tô numa sala de aula com crianças educadas, sabe? Tô me sentindo estranho. Falando e todo mundo quietinho. E eu nem pensava que eu fosse falar tanta coisa assim. Bom, eu nunca sei o que eu vou falar até começar a falar, né? A verdade é essa. Mas, gente, eu sinto que nós estamos num momento, né, de grande importância terrena, de grande importância evolutiva, de grande importância cósmica e de grande importância individual. E talvez o momento agora seria de você parar um pouquinho e parar de perguntar o que Deus pode fazer por você, o que o mundo espiritual pode fazer por você, o que as verdades espirituais e os seres de luz podem fazer por você, e começar a se perguntar o que você pode fazer por Deus, o que você pode fazer para esses seres de luz, o que você pode fazer pelo seu irmão do lado e o que você pode fazer por você, principalmente.
E talvez, é um talvez quase certo, eu acredito que você encontre aí a resposta para a maioria das suas perguntas, para a maioria dos seus questionamentos. E acredito que assim você possa ser mais feliz. Eu tenho um trabalho nos dias de hoje muito difícil, muito difícil. Porque lidar com pessoas é uma incógnita. E lidar com pessoas é muito difícil. E eu não sou de humanas, eu sou de exatas. Minha formação é química. Eu trabalhava com gases, com fórmulas, com números, com programações e com um computador na minha frente. E à medida que a verdade espiritual foi ficando cada vez mais gritante e crescente na minha vida, isso foi mudando até chegar ao ponto de eu me tornar hoje um terapeuta, que é como as pessoas me qualificam. Eu não me considero um terapeuta. Eu me considero uma pessoa que está tentando dividir algumas verdades que me foram passadas com outras. Um facilitador. Talvez seja um nome mais próximo, mas não me considero um terapeuta. Embora tenha muita gente que fala, não, mas você é um ótimo terapeuta, e você é um terapeuta muito bom. Não sei, pode ser. Para quem está de fora é sempre mais fácil enxergar do que para quem está de dentro, né? Mas a verdade nua e crua é que eu não nasci com essa vocação, sabe? Eu acho isso, né? Pelo menos eu acho isso, eu acredito nisso. Eu não nasci com essa coisa para ter essa vocação, para falar com pessoas, para ter essa dinâmica de grupo. Eu sou emburrado, gente. Eu sou mal-humorado. Eu sou simplista, sabe? Do tipo mais simplista possível. Eu enxergo aquilo ali, vejo a simplicidade da situação, vou lá e resolvo. É daquela maneira, ponto. Tá, mas se for por aqui, o problema é seu. Você quer ir por aí? Vai. Eu vou por aqui. Porque o caminho reto é o mais curto. A distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Então, vou lá e faço. Sou racional. Nossa, Pedro, mas como você pode ser tudo isso sendo espiritualizado? Não sei. Eu só sei que eu sou assim. Nossa, mas você fala com os arcanjos? Falo, escuto, vejo, né? Desde os meus 3 para 4 anos. E eu acho que eu só tolero essa galera do andar do alto por isso. Porque eu vejo eles como eu vejo uma pessoa comum. Porque eu escuto eles como eu escuto uma pessoa normal. Né? Porque eu falo com eles e eles me respondem da mesma maneira que eu estivesse falando, por exemplo, com a minha mãe. Porque se fosse uma coisa mais tipo uma nuvem de fumaça que vem do alto e uma voz que vem do além, Pierre, siga minhas... Não ia funcionar. Eu ia mandar catar coquinho, entendeu? Eu já brigo com eles. Tenho meus arranca-rabos com eles, né? Com as coisas sendo tão escrachadas do jeito que são. Você imagina se não fosse dessa maneira, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, eu sou muito racional, eu sou muito científico, muito reto, muito direto em algumas coisas. Isso, por um lado, é muito bom, mas por outro, é muito ruim. Por quê? Porque eu sou chato. A minha esposa que eu diga, ela me chama de chato umas 3, 4 vezes ao dia. Sabe? É tipo a minha dose diária de chatice. Tipo, você é muito chato. Tem que ter pelo menos uma vez ao dia. É tipo assim, eu te amo, mas você é muito chato, sabe? É quase assim a nossa vida. Amor, eu te amo. Eu também, mas você é chato. É quase isso, sabe? Então, assim, ela que eu diga, eu sou chato, eu sou quadrado, de pensamento velho em alguns sentidos, muito mais velho do que pra minha idade, né? Sou mal-humorado, nossa. Agora eu já melhorei muito, né? Mas algumas pessoas que me conheceram há um tempo anterior, mais atrás, né? Principalmente na época do meu primeiro casamento, nossa senhora, era assim, bom dia. Por que tá bom? Sabe, tipo, era de me dar o café assim, de lado, sabe? E some.
imundiça, desaparece da minha vida. Era assim. Já melhorei muito. E eu acho que a tendência é a gente melhorar como seres, pessoas humanas que somos, né? Mas isso é a prova de que somos seres em constante evolução. E que ficar parado, seja na vida espiritual, ou seja na vida material, ou seja no sentido emocional, simplesmente não vai levá-lo a lugar algum. E se você quer chegar a algum lugar, mexa-se, porque ficar parado não vai levá-lo aonde você quer chegar. Ok? Bom, gente, eu acho que era isso. Eu nem sabia que era isso, para falar a verdade. Eu saí falando tudo que veio à cabeça, né? Eu esperava que a gente fosse ter um bate-papo, mas foi mais um monólogo dessa vez, né? Dessa vez não teve nem pergunta, foi só um boa noite e eu já despenquei a falar e vocês aí ficaram do outro lado, quietinhos, sabe? Tipo criança que tá levando carão, não sei se é isso, entendeu? Mas eu achei que ficou engraçado um pouco a live de hoje. Não era essa a intenção, tá? A intenção era mais ter um bate-papo aí sobre essas vertentes espirituais e materiais e essa visão que eu tenho. E se vocês concordam com tudo isso que eu falei, se não concordam também, é legal falarem, né? Ah, não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho legal deixar aí depois nos comentários, que aí a hora que eu puder eu dou uma lida em todos eles e aí a gente vai respondendo e vai debatendo sobre, que a importância do canal é justamente para isso, né? Para essa finalidade. Mas é o que eu falei, eu acredito fielmente que se você quer chegar a algum lugar, seja no que for, na sua vida, ficar parado não vai te levar lá. Até porque, como eu falei, a minha mente é racional e científica. E ela entende que para que você chegue de um ponto A ao ponto B, precisa haver uma força inicial e um movimento linear. Se não houve a força inicial e tampouco o movimento linear, esquece, filho. O ponto B vai ser sempre o ponto B e você vai estar sempre no ponto A. Ou no meio do caminho, caso, sei lá, haja alguma força externa e estranha que te empurrou. Mas você não pode ficar dependendo disso. Vai que essa força externa e estranha que te empurrou para o ponto P. Ponto P, Pierre, mas era ponto A e ponto B. É P de precipício, para ver se você cai de uma vez e explode, sabe? Tipo o coiote lá do Tiny Toons. Bom, gente, como eu falei, era isso, tá? Eu espero que essa live aí não tenha sido muito crítica, ou muito dura, ou muito rígida, e tenha servido ao propósito dela, que é tentar fazer a gente enxergar que, na verdade, vida material e vida espiritual, mais do que a gente pensa, né, na verdade são bastante unificadas e não coisas distintas. São, na verdade, bem mais homogêneas do que heterogêneas, como nós imaginamos. E tentar fazer aí com que cada dia mais, pelo menos um passinho à frente, a gente consiga dar para poder sair dessa condição de aglutinação mental, física e emocional que a gente vem seguindo aí nos últimos anos. Porque eu acredito fielmente, como eu falei, que a chave para fazer as coisas acontecerem é o movimento. E enquanto nós não nos movimentamos, não tem como chegar lá. Seja lá onde esse lar for. Ok? Bom, gente, é isso. Para quem concorda comigo, né, como eu falei, gostou do que eu falei e tal, depois vocês deixam aí nos comentários. Quem não concorda também, deixa aí nos comentários, fala por que não concorda, defende o seu ponto de visão. Vamos conversar sobre isso, que eu acho que isso aqui é o interessante, tá? E eu espero que eu não tenha sido aí muito crítico, muito duro, muito rígido, né? Mas é isso, né? E também, se eu fui, paciência, né? Eu sou assim.
chato, como a minha esposa fala. Gente, uma boa noite a todos, um bom início de semana, tá? Para quem é de Santos, eu vou estar em Santos aí nos próximos 4 dias, do dia 16 amanhã ao dia 20 em atendimento, e dia 20 vai ter o trabalho externo na praia, que eu não me lembro qual é o nome da praia. Eu não sei ainda se tem horários vagos ou se não tem, mas quem tiver interesse aí, vou pedir para a Viviane, como sempre, deixar os contatos embaixo, e aí é só entrar em contato, que se tiver horários vagos ela passa para você, horário, local de atendimento, valor, essas coisas. E se não tiver, mas a pessoa quiser mesmo assim, ela pode ficar ali na filinha de espera, que às vezes tem uma desistência, alguma coisa a gente consegue encaixar. Tá, gente? É isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos, bom início de semana aí, né? Vamos nos mexer, vamos caminhar e bola para frente, porque atrás vem gente. E algumas vezes é interessante a gente ir para frente mesmo, porque essa gente que vem atrás pode vir com pau, pedra, forquilha, e não é muito interessante a gente esperar esse povo furioso chegar até a gente para a gente poder se mexer, né? Então vamos seguir enquanto ainda há tempo, tá? Uma boa noite para todos e até a próxima. Fiquem na luz. Até mais.